Fala galera, boa noite. 31 de maio de 2023, 19h29. Estamos 1 minuto adiantados do nosso cronograma, porque a gente não se aguenta de tanta emoção, né? Agora sim, 19h30, boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Seguindo, todo mundo me escuta? Será que escuta? Acho que escuta, né? Beleza. Bom, seguindo então, galera, sem muitas delongas, porque a aula pode ser que seja um pouquinho mais longa, né? É um tema difícil de abordar por diversos aspectos, mas dentre os temas que foram solicitados na primeira vez que eu abri uma caixinha de perguntas, foi o tema de SBRT, né? Paulo, o que é uma SBRT, né? Bom, a pergunta veio de uma pessoa que ainda não é do ramo de física médica, da radioterapia propriamente dito, então eu tive que fazer uma construção de uma resposta onde eu conseguisse, ao mesmo tempo, responder com certo nível de introdução sobre o que é a técnica e depois aprofundar utilizando os principais documentos que a gente tem na literatura hoje, que são os documentos que eu chamo de starters, né? Os documentos iniciais onde a gente, a partir destes documentos, nos orientamos de uma maneira macro a ter uma forma de ver isso e aí a partir daí começar a desmiuçar tudo que envolve o processo. Então, sem delongas, vamos lá. A aula de hoje é sobre SBRT. E aí eu reuni 3 documentos para a gente abordar aí, tá? O primeiro é o livro do Gunderson. Eu gosto muito do livro do Gunderson, tá? É um livro que explica muita parte clínica, tá? Tem gente que fala que é um livro mais destinado à parte médica, mas ele também fala muito de técnicas de tratamento, de planejamento, técnicas de mobilização, mostra resultados de técnicas versus toxicidade e controle local. Então, assim, o Gunderson, para quem quer saber um pouco do básico e saber um pouco das diferenças da aplicação física na clínica, é um ótimo livro, tá ligado? Então, Gunderson, quinta edição, 2019, definição de SBRT, né? Então, a definição que a gente mais usa, que é a americana, né, é a entrega de radioterapia guiada por imagem com até 5 frações, tá? Esse caráter de ter até 5 frações existe porque nos Estados Unidos o pagamento se dá em função do tipo de tratamento. E aí, 5 frações, até 5 frações pode ser considerado SBRT, e aí tem um outro tipo de pagamento lá que é permitido outros tipos de coisas adicionais, tá? Então, e a finalidade da SBRT é irradiar de forma ablativa, né, tumores extracranianos. Ablativa pelo fato da dose biologicamente ser tumoricida, né? E aí a gente vê muito as denominações na literatura de SBRT e SABR, né? SABR é a descrição mais técnica, né, que é Stereotactic Ablative Radiotherapy, e a mais utilizada é a SBRT, que a gente chama, né, que é Stereotactic Body Radiotherapy, né? Então, sempre que vocês estiverem, às vezes, vendo esse tipo de parâmetro, você está vendo o mesmo item que é SBRT, só que de uma maneira mais técnica, tá? Não mais assim demonstrativa, comercial, com finalidades clínicas ou com finalidades médicas, enfim.
quais os aspectos técnicos que uma SBRT tem, né, de diferente, assim. Bom, a SBRT, ela entrega níveis muito altos de dose, né, e assim, aspectos simples do processo que envolve a criação de um plano de SBRT e a entrega de dose de um plano de SBRT, isso pode influenciar muito no contexto global do resultado final que você quer ter do paciente, né? Quando a gente compara SBRT a radiocirurgia, a diferença é que SBRT vai ter o adicional da gente ter o manejo da movimentação dos tumores, tá? Sempre que existir essa movimentação. Então, uma SBRT nada mais é do que uma radiocirurgia de uma coisa que pode estar em movimento. Ou seja, o negócio é bem mais embaixo do que a gente normalmente está acostumado. Não é o simples fato de começar num departamento a irradiar um paciente com mais dose, menos sessões por conta e risco, né? O processo da SBRT, ele envolve uma série de etapas que a gente já conhece da própria teleterapia tradicional, né? A imobilização, e aí associado a isso, alguns itens a mais que a gente não tem numa radioterapia convencional, né? Então, a imobilização a gente tem na radioterapia convencional? Tem na radiocirurgia, na SBRT também? Tem. Conhecimento de movimentação tumoral, na radioterapia convencional não tem, na SBRT tem. Manejo dessa movimentação, aquisição de imagens, né? Análise e processamento de imagens de 4 dimensões, né? Que são as análises das movimentações de região torácica, região abdominal, enfim. Fusão de imagens com outros sets de imagens diagnóstico, uma ressonância, uma tomografia com contraste, um PET, né? As etapas tradicionais de delineamento, planejamento, controle de qualidade, se a gente estiver falando de um planejamento de intensidade modulado, ou de um campo pequeno, de uma alta dose por dia, uma região com órgão de risco que apresenta uma proximidade muito grande com o PTV e um limite de dose muito acentuado frente ao que você vai irradiar, né? A questão do posicionamento de tratamento, aquisição de imagens de RT, ou seja, o processo de SBRT ele é mais longo, galera, tá? Ele é mais refinado. Então vamos lá. Paulo, vou fazer SBRT no departamento. Ótimo, significa que você tem confiança nos processos que você já tem no seu departamento. Primeira coisa, tá? A gente vai falar mais a fundo ali, mas sabendo que SBRT você exige mais, o processo é mais longo, significa que você vai ter que checar mais coisas, significa que você vai ter que verificar mais coisas, significa que você vai ter mais variáveis para avaliar. Ou seja, calma, antes de implementar, avalia se você tem capacidade de fazer isso. E em qual nível você tem capacidade de fazer isso. Para não fazer merda, beleza? Então vamos lá. Então o processo de SBRT, bem mais longo, né? Algumas partes aqui, ó, com umas coisas bem diferentes, né? Aqui diferente, aqui diferente, aqui diferente, aqui pode ser diferente, aqui pode ser diferente, né? IGRT diferente, manejo do movimento no tratamento diferente, né? Monitoração do processo intrafração, quando disponível, também diferente. Ou seja, a gente tem uma série de itens que antes a gente não tinha e agora a gente vai ter, né? E aí todos esses passos são oportunidades para a gente ter algum tipo de erro, né? Erro de calibração, erro de cálculo, erro de operador, né? E checar todo o comissionamento e implementação, bem como manter rotina de PSQA, de QA específico, é mandatório, né? A gente vai ver isso mais em detalhes ali para frente, quando a gente for falar do TG101, mas avaliar através de teste end-to-end também a performance global do seu sistema, tomógrafo, equipamentos, Record Verify, sistema de planejamento, sistema de entrega de dose, sistema de medida, de verificação daquilo que você está fazendo, enfim.
e a performance disso ao longo do tempo, como esses equipamentos estão operando ao longo do tempo, né? Isso é extremamente importante. E aí quando a gente fala desse ponto aqui, né, eu posso começar por onde? Velho, aí vocês vão ter que começar por um documentinho que é esse cara aqui, ó, é o MPPG9A, tá? Normalmente eu falo muito do 5A. O 5A fala sobre aceitação de sistema de planejamento e modelamentos de cálculo, é isso. O 9A fala sobre processos de SBRT, tá? É um guideline prático, é de lá que você vai saber os testes que você tem que fazer, e aí de lá você vai descobrir o porquê que você tem que fazer esses testes, vai correr atrás da literatura para ver o que é importante você ter de performance de hardware e software no seu departamento. Para você entender o impacto disso nos processos de SBRT, né? E como é que você faz uma SBRT de maneira bacana, né? Então, assim, a SBRT, ela envolve mais passos depois que você posiciona o paciente, então ela naturalmente, ela requer mais tempo de tratamento, tá? Então, o conforto é muito importante, então o sistema de mobilização de SBRT não é um sistema de mobilização que o paciente vai deitar e ficar 10 minutos. É um sistema de mobilização que o paciente vai entrar e ficar lá deitado às vezes meia hora, 40 minutos, uma hora, dependendo do manejo e do que você vai tratar, de quantos isocentros são, enfim, de muitas variáveis, né? A avaliação respiratória, né, de SBRT, ela pode ser feita de uma ou mais formas, tá? A gente normalmente faz de forma individualizada, mas a gente pode fazer de maneira combinada, né? Então a gente pode fazer, por exemplo, uma inspiração profunda por retenção de fôlego, a gente pode fazer um 4DCT, a gente pode fazer só uma compressão abdominal, a gente pode fazer a adoção de uma compressão abdominal com inspiração profunda por retenção de fôlego. Então, assim, é lógico, né? Você não vai fazer DIBH com 4DCT, porque não é possível. Mas, assim, é possível você fazer mais de uma forma de manejo, né? E isso pode ser interessante para alguns tipos de tumor, tá bom? E é mandatório, né? Manejo respiratório a gente vai ver que é mandatório, né? Paulo, qual que é o melhor disso daqui, né? Bom, cada paciente e cada alvo, ele deve ser avaliado de maneira individualizada, tanto é que isso nos Estados Unidos hoje é até discutido como uma consulta física sobre o manejo de tratamento dos pacientes, tá? Então, para vocês verem o grau de importância disso. Como tudo na radioterapia, né? A análise da movimentação dos tumores, ela tem que ser individualizada, de maneira artesanal, um a um ali, né? Os planos de SBRT, como é que é um planejamento de SBRT, né? Continuando a formalização da resposta. Ele é caracterizado por alto gradiente de dose, tanto no volume de tratamento, quanto rápido gradiente de dose para fora, nos tecidos sadios, né? Então, é muito diferente do que a gente está acostumado hoje em querer avaliar uma SBRT com o pensamento de limitar gradiente de dose baseado no ICRO 83, por exemplo, né? Com índice de heterogeneidade baixo, etc. Não, SBRT a gente está falando aí, se a gente for seguir as linhas tradicionais das escolas de SBRT americana, a gente está falando de gradientes iniciais da ordem de 14 a 16%, né? Então, apesar disso, o desenvolvimento da tecnologia tem possibilitado a gente fazer planos de tratamento aí que fica aí com gradientes, assim, eu acho muito bons, assim, de 10, 15%, sem muita prejudicação do fall-off de dose fora do PTV, né? A radiobiologia da SBRT, vamos ser sinceros, né? Ela é palco de meses aí de discussão, né? Até tá tendo curso sobre SBRT da RCC aos sábados, e eles falaram sobre radiobiologia em 2 aulas fantásticas, né? Eu acho que está disponível em algum lugar na plataforma da RCC. A SBRT ela entrega altas doses de maneira precisa, né? Com um ótimo gradiente fora do alvo. Então, aqui a gente tem um problema de
termos que ser muito precisos na entrega de dose, porque se a gente errar, a gente tem o mismatch de gerar uma falha geométrica, e isso vai gerar uma recorrência tumoral rápida nessa região por falha geométrica, que é um crime isso, basicamente. Que mais? A gente está falando de uma coisa muito importante, eu até enfatizei isso daqui, né? Que é avaliar o conceito de dose biológica, tá? Primeiro, não pelo fato só da gente entregar valor de dose altíssimo, né? Como também pelo fato da gente avaliar agora não grandes volumes de tecido sadio recebendo doses médias ou baixas. Não, a gente agora está avaliando quantidades de tecidos sadios menores, né, mas que tomam uma dose mais alta, biologicamente falando. E aí, isso aqui é importante. Por quê? Porque é nessa concepção que falha o modelo do linear quadrático para 1 a 5 frações. É aí que pega o bicho para capar, literalmente, né? Então, assim, o linear quadrático ele é muito bom quando você usa ele para avaliar essa questão de doses mais baixas em volumes grandes. Ele representa melhor, né, a condição biológica de deposição de doses nos tecidos. Mas quando a gente fala de SBRT, isso aí muda. Então esse ponto é muito importante, avaliar que agora a gente está vendo pequenos volumes de tecido sadio recebendo uma quantidade de dose muito alta, né? E são esses os pontos críticos de toxicidade relacionados a SBRT, né? E é por isso que, não conhecendo tão bem a radiobiologia da SBRT, é que a gente hoje está no ponto de avaliar os estudos e protocolos que vêm sendo implementados nos diversos sítios de tratamento de SBRT, as toxicidades presentes, para dirigir e orientar melhor os próximos protocolos e estudos de medicina baseada em evidência, que é o nosso tema da nossa aula 2, que é a parte clínica de SBRT. Mas vamos lá. Então, como eu disse, as avaliações hoje elas são baseadas em evidências dos nossos protocolos que a gente vem praticando, né? E assim, e tentar adaptar os modelos atuais para a faixa de pequenas frações com adicionais, né, com interpolações, enfim, com adicionais de outros modelos matemáticos que incluam a melhor resposta, né? Hoje não existe, né, por exemplo, uma linha lá que traça o índice de resposta em função de dose, o limite de tolerância de dose em função das frações, enfim. O que a gente vê hoje é uma piscina de dados onde a gente, a partir de uma região, começa a julgar o que é arriscado e o que não é arriscado praticar de SBRT quando você tem órgãos de risco em diversos sítios, né? Bom, a literatura da SBRT, né, ela está relacionada principalmente, começou com coluna, né? Mas assim, o desenvolvimento grande da SBRT seguiu com a linha de tratamentos de pulmão, e aí depois dos primeiros protocolos de SBRT de pulmão, o que existiram foi uma disseminação de aplicação aí para tumores de fígado, pâncreas, próstata, resgate de linfonodos comprometidos na cadeia abdominal, também muito comum, e lesões de rim, né? Como parte do Gunderson, como resposta base sobre SBRT, eu queria falar isso para vocês. Agora, vamos falar de uma outra coisa, que são os 2 documentos, né? O primeiro documento é o TG 101 da APM de 2010, né? Que fala sobre SBRT, e o segundo documento é o ACR Astro, que teve a última revisão aí em 2019, 4ª revisão, mas o primeiro lançamento dele foi em 2003, tá? No site, isso aqui no site da Astro vocês podem baixar gratuitamente, tem lá. Recomendo
a leitura desses documentos. Esse daqui ele fala mais sobre responsabilidades e atenções básicas na implementação de serviços de SBRT e na prática segura da SBRT. E existe um segundo documento que ele fala sobre a qualificação dos físicos médicos relacionados à prática de SBRT e os principais testes e pontos importantes de impacto na implementação de SBRT em um departamento, avaliando toda a parte técnica disso, tá? Que a gente vai ver um pouquinho disso. Então, com esses dois documentos, eu criei uma descrição no tempo aqui, né? Uma descrição sobre o tema de SBRT, onde a gente vai abordar dos dois documentos os principais pontos que eu acho interessante a gente falar sobre a SBRT, né? Alguns deles a gente já viu ali no Gunderson, mas vamos lá. De maneira geral, a SBRT então entrega altas doses em poucas frações, tem um alto valor biológico de dano da radiação, né? Esse valor biológico aí pode estar associado a diversos fatores fisiológicos, como obliteração vascular, apoptose celular de tecido propriamente dito, dose tumoricida, enfim. Apresenta um controle muito mais rigoroso de todo o processo, né? Então, assim, como envolve muito mais dose em regiões muito mais localizadas, mais bem localizadas, tudo tem que estar muito mais bem ajustadinho, né? Tem características de planejamento distintas de teleterapia tradicional, eu gosto de enfatizar isso, importante. E é uma importante ferramenta hoje no controle local de oligometástase, né? Principalmente quando combinado aí com imuno e com alguns quimioterápicos aí, sem agregar mais toxicidade, né? O tratamento de SBRT com imunoterápicos tem tido resultados fantásticos em vários sítios de tratamento aí, com respostas de estudos que mostram assim comparações com tratamentos tradicionais, deixando um índice de controle local muito maior em 2-3 anos, né? A SBRT, como envolve um propósito de tratamento mais bem focalizado, ela tem que ter uma seleção muito adequada do paciente, né? Então, assim, às vezes isso é uma parte que a gente considera simples aqui falar, só que na prática clínica, às vezes a gente tem que confrontar o time para mostrar que uma dada lesão não tem tamanho, benefício, risco em relação ao risco da gente radiar com uma dose tão alta em poucas frações, né? Então, assim, seleção adequada do paciente é fundamental para ter bons resultados com SBRT, tá? A literatura mostra, né, que o controle local está associado ao tamanho da lesão. Então, isso aqui é importante, né? Isso aqui mostra sistematicamente que quanto menor a lesão, melhor o resultado final da aplicação da técnica. E eles determinaram um threshold, né, de 3 centímetros. Lesões com 3 centímetros tinham melhor controle local com 3 anos, muito superior, chegava a 89% nos casos de pulmão que eles avaliaram, contra as lesões maiores que 3 centímetros, um controle local de 3 anos de 77%, né, com um P muito significativo, né. Então, o tamanho já influencia muita coisa. Também já influencia a toxicidade que você vai ter, né. Como eu estava dizendo ali para vocês, né, os modelos biológicos que a gente tem hoje, eles não descrevem muito bem os limites de órgãos de risco, né? Então, assim, os limites que a gente usa hoje, eles estão baseados no que vem sendo descrito pelos principais centros que vêm praticando SBRT há mais tempo do que a gente, né? E a consolidação desses limites vão se dar nos trabalhos de fase 3 ou vão se dar nos trabalhos de comprovação que outros colegas utilizam baseado nos limites que alguém já fez lá do RTOG ou de outros caras. Enfim, experimentação, né? Experimentação. Aspectos importantes disso daqui, né? É uma prática ainda não bem estabelecida, né?
tem muitas variabilidades nas condutas, né? A gente encontra muito isso, né? Então assim, é muito fácil você encontrar constraints de diferentes valores, onde a variação é gigantesca entre os limites, onde a aceitação de toxicidade são diferentemente gigantescas, assim, enfim. O documento da Astro e o TG101, eles criam parâmetros assim de segurança para uniformizar a conduta e possibilitar assim comparações entre as pessoas, né? E fazer uma prática associada ao uso padronizado de sistemas de GRT e de manejo de volume de alvos e órgãos de risco é uma coisa ligada à respiração, assim, essencial para o que a gente chama de SBRT, tá ligado? Então assim, SBRT de coisa que se mexe sem olhar o que se mexe, desculpa, mas você já não está fazendo o que tem que ser feito, tá? Então já vamos começar por aí. Então, sobre os aspectos de SBRT, né, em termos de simulação e imagens, né, o objetivo de simulação é gerar imagem que possibilite a gente ver o tumorzão, beleza? E gerar plano de tratamento com dose acumulada. Hoje, o que a gente tem aí no Brasil, basicamente, são sistemas de planejamento que calculam com base na densidade eletrônica, ou seja, tomografia, né? Apesar de já existirem sistemas que calculam com base em ressonância. Mas a gente sempre tem que pensar o que a gente quer ver. Esse é o ponto-chave. O que a gente quer ver. E a partir daqui a gente vê qual é o melhor tipo de imagem que a gente vai usar. Então, assim, tomografia de simulação, referência, né? A PET-CT para lesões captantes, lesões ativas, basicamente, casos de pulmão, linfonodos comprometidos, enfim, resgates, né? A ressonância para lesões do sistema nervoso central, casos sólidos aí de pescoço, abdômen, órgãos de risco, como coluna, né? Importante. Para a próstata também é muito importante, para desenhar tanto volume-alvo quanto alguns órgãos de risco. CT com contraste, importante para lesões no abdômen ali, lesões perto da região do pâncreas, lesões abdominais na parte do hilo hepático ali, né, lesões de fígado. Então, a simulação e o uso de imagens, ela de maneira na SBRT vai ser uma maneira combinada, a gente sempre vai ter o CT de referência com mais alguma coisa aqui, pode ser mais uma ou mais dois tipos de imagem. É muito importante entender que SBRT tem que ter vários tipos de imagem. Se você está fazendo SBRT só com um tipo de imagem, só uma imagem estática, você já está fazendo alguma coisa errada. A não ser que você esteja falando de uma imagem estática de um MIP, por exemplo, de um MIN, né? Mas aí você já fez uma avaliação de um 4D. Então, assim, é importante pensar que SBRT você tem que ver melhor as coisas, então nada melhor do que utilizar vários tipos de imagem, tá? A coleta das imagens secundárias, elas devem ser preferencialmente realizadas na mesma posição do CT de planejamento, né? Isso é uma coisa difícil, porque às vezes o CT de contraste já veio lá do diagnóstico, a ressonância já veio do diagnóstico, é outra forma de fazer. Então, assim, se existe essa forma de fazer, é melhor fazer. A gente vê que é diferente fazer braço para cima, braço para baixo. A composição interna dos órgãos muda muito, e isso, mesmo com fusão não rígida, isso gera uma variação do resultado significativa, nível de confiança também. Então, é importante, se possível, né? A gente tem que pensar que a gente tem que sempre trabalhar com imagens finas, beleza? Melhor definição de tudo, alvo e órgãos de risco. E também a gente tem que pensar que essa imagem de tomografia ela vai ser usada até para geração de DRR e até para correção com o sistema de GRT que a gente vai usar no equipamento. Então, penalizar na aquisição de imagens é basicamente penalizar tudo, né? Penalizar todo o processo. É comprometer basicamente precisão de posicionamento,
e incerteza na definição de volumes, criação de margens e, consequentemente, otimização e entrega de dose, né? Então, vamos ser sinceros. É importante fazer um range adequado de imagens, né? Aí 10 centímetros ou mais, sem limite mesmo, sem dó de cortar, né? Às vezes o pessoal fica com medo. Ai, a Lara. Cara, é o seguinte, velho, a gente tem que calcular a dose de maneira que presta, né? A gente não tá fazendo uma coisa, a gente não tá vendo uma pessoa, a gente está usando uma imagem para fazer um cálculo de dose de um tratamento. Então, existe um propósito, para conhecer melhor os órgãos envolvidos ali adjacentes à região que você está tratando, para ter condições técnicas de cálculo de dose que são melhores, e para você possibilitar, caso vá fazer um tratamento com campos não coplanares, você ter mais range de entrada e saída aí de possibilidades, né? O que também aumenta ainda mais o range de informação acumulada. Então, nesse sentido aí, vamos lá, vamos coletar informação, beleza? Na parte de simulação de imagens ainda, a gente tem que lembrar que o estudo respiratório em SBRT, ele é mandatório. Coleguinha fazendo SBRT sem estudo respiratório, desculpa, você não está fazendo SBRT, tá? Você está fazendo uma inhalation, tá bom? Estudo respiratório é mandatório para avaliar a movimentação do alvo e dos principais órgãos de risco na região de tratamento, gente. TG 76 da APM, ele fala muito bem sobre isso, tem que ir lá ler ele, tá bom? Ele fala sobre todos os tipos de manejo de gating respiratório, tá? Quando a gente não avalia, né, o nosso movimento respiratório, a gente pode colocar o nosso alvo em região de subdosagem, tá? E mais, quando a gente coloca o nosso alvo em região de subdosagem, a gente coloca na região do alvo um tecido sadio. E esse tecido sadio vai receber dose ablativa. Beleza? Então, olha o risco é duplo, tá? Um CT normal, ele vai capturar o momento do alvo só. E esse momento pode estar em qualquer posição em função da respiração. Ou seja, você não vai estar localizando o seu volume de tratamento de forma adequada, tá? Um slow CT, quando você tem um tempo de revolução aí do CT lá em um tempo maior do que um ciclo respiratório, normalmente é 1,5 vezes o ciclo respiratório. Desculpa. A gente vai capturar uma região, né, onde o alvo passa durante a respiração. Então, um slow CT, ele pode te dar uma ideia de onde esse alvo vai estar, né? Mas também não significa que ele sempre vai estar lá, onde você desenhar, onde apareceu que tá ligado? A melhor forma é avaliar através do 4D, tá? Um CT 4D avalia os órgãos de risco e o alvo durante o ciclo respiratório, e a partir das imagens de 4D e do que essas imagens podem te fornecer, como uma imagem de MIM, uma imagem de MIP, uma imagem de mini-MIP, você pode, com essas imagens secundárias criadas matematicamente, você pode determinar a melhor forma de manejar esse seu volume de tratamento, né? Paulo, não vou fazer nada disso, eu vou usar os artigos lá, margens populacionais. Bom, para SBRT, principalmente de órgãos móveis, né, não existe margens populacionais como uma boa estratégia, então você não tem padrões, tá? Quando o coleguinha te fala lá que ele viu que usa tantos milímetros, calma lá, beleza? A gente está falando de margens de alvos que não são móveis, tá bom? Bom, características das imagens de simulação são importantíssimas, né? Artefatos devem ser muito bem avaliados, né? Principalmente se estiver falando SBRT em região que tem material metálico, alta densidade, né?
Então, verificar as reconstruções se estão bem feitas, se não estão, se as características da imagem do seu tomógrafo tá boa ou não tá. Aspectos importantes de uma implementação de SBRT, tá? No âmbito de planejamento, antes disso, peraí, papai, opa, peraí, que a Astro fala umas coisas aqui legais, ó. A Astro mostra em letras garrafais que grande parte das atividades de simulação elas são descritas para serem definidas pelo radioterapeuta. Ou ele sozinho, ou ele com o físico, né? Range de imagens, posicionamento, acessório de mobilização. De maneira global, a Astro e a ACR coloca a figura do físico e do médico. A Astro coloca a figura do físico e do médico como os protagonistas do departamento na condução clínica e técnica do plano de tratamento do paciente, né? E abaixo desses dois profissionais está toda a cadeia de processos e pessoas envolvidas no time da radioterapia, né? A gente já não trabalha muito dessa maneira, a gente já trabalha aqui a importância de todos os profissionais na linha do cuidado ao cliente, ela gera o mesmo impacto, né? Então a gente coloca todo mundo na mesma linha de ação, né? E de resposta e responsabilidade. Então, isso é uma coisa interessante, porque o que a gente acompanha muito hoje é um desuso das atribuições médicas e físicas, e as coisas vão se tornando muito operacionais e o time vai se tornando muito isolado e operacional, e a gente vai perdendo aquela interação clínica, né, que a gente tinha com o médico, que vem lá do simulador, né? No simulador o físico estava junto com o médico, tinha o caso com o técnico, a enfermagem e tal, via as coisas na hora. O simulador era tudo na hora, então assim, a discussão clínica era na hora, o conhecimento era mais disseminado, as informações sobre as condutas eram mais colaborativas, né? E baseada em comparações com outros clientes e pacientes, enfim, a discussão clínica era diária e constante, né? Hoje em dia, com virtualização, com sistema de planejamento, com operações sistematizadas, as coisas estão mais dinâmicas e a presença das pessoas nos departamentos são mais isoladas, né? Então, assim, o que a gente vê, às vezes, é uma quebra nessa cadeia de responsabilidade, né? E a Astro é legal nesses documentos porque ela vai lá, mano, e ela enfia mesmo, ela fala o que tem que ser feito, tá ligado? O que o cara tem que fazer, o que o físico faz, é um negócio bem legal, né? Então, assim, é importante essas discussões, assim, né? A gente tem uns padrões já que elimina muito a comunicação desnecessária entre os participantes do time, né? E melhora a assertividade das coisas no processo, na execução dos processos, mas a gente sempre gosta de dar aquela discutida, né? Que o médico chegue e fale pra gente, faz imagem daqui a aqui e tal, quero ver tal coisa, esse paciente é assim, assim, assado. A gente é sempre curioso, né? A gente sempre gosta de ajudar, né? Então, não sei como é no departamento de vocês aí, como é que é? O médico sempre tá junto lá, ele fica junto, ele faz as coisas. Isso é uma coisa que eu gostaria de saber como é que é aí. Bom, a Astro enfatiza que é muito importante tomar cuidado com o uso de ressonância, né? Principalmente com relação às distorções, ainda mais se você for usar um delineamento direto a partir da ressonância e copiar esse delineamento sem nenhum tipo de registro não rígido, né? Com uma estrutura de confiança, como por exemplo uma tomografia, né? O uso de imagens de PET também de maneira isolada é importante tomar um pouco de cuidado na hora de usar, principalmente por conta do valor de unidade do SUV, tá? É mais importante quando usar o PET, usar as imagens que já são corregistradas, tá? Primeiro porque você diminui drasticamente a incerteza baseada no corregistro, que fica menor do que 2 milímetros, a incerteza de uso de um PET, e pelo fato do PET já vir corrigido pelo valor de absorção do CT, tá? Então, dois aspectos importantes que às vezes passa batido na parte de simulação e imagem secundária ao uso de SBRT, né? O uso do CT de simulação, né?
Uma coisa que a Astro coloca que é muito importante também é que a escolha do manejo respiratório, então a escolha do uso do manejo respiratório e talvez uma determinação de um ITV, né? Ela deve levar em consideração também o aumento do volume desse ITV frente ao volume do CTV, né? Que seria o volume pequenininho, né? De uma fase respiratória, a lesão propriamente dita, né? Quantos por cento a mais o ITV agrega em relação ao volume da lesão propriamente dita parada, né? E como a gente tá falando de dose ablativa, né? Se esse volume de ITV frente ao CTV for muito grande, a gente está falando de entregar dose ablativa num volume de tecido sadio que pode ser funcional, né? Então, essa determinação pode intrinsecamente já gerar um viés de toxicidade que pode nem ser considerado no aspecto dosimétrico quando a gente está falando de uma análise de um volume-alvo de OAR subtraído ITV, né? Onde normalmente é. Então, isso gera um problema de concepção interessante, né? Que é interessante a gente enfatizar aí. E a Astro coloca, né? O que é realizar o manejo respiratório, né? Primeiro é ver o displacement, né? Como é que esse tumorzinho tá lá? O tumorzinho tá lá, né? Como é que esse tumorzinho ele tá se movimentando, né? Em relação ao ciclo respiratório, né? Então, se esse deslocamento vetorial tem vínculo com o ciclo respiratório. E se ele tem, qual que é a melhor estratégia? Sabendo o equipamento que a gente tem para entregar radiação, o equipamento de tratamento e o equipamento de simulação, qual a melhor estratégia que a gente tem para tentar diminuir essa movimentação, né? Ou tentar usar a movimentação de maneira inteligente e só em partes da respiração que seja útil e importante para o fim terapêutico que a gente quer, né? Então, e isso pode ser feito de várias formas, né? Pode ser feito através de uma supressão do abdômen do paciente, de uma compressão, né? Pode ser feito através de uma inspiração sustenida do paciente, pode ser feito através da análise da movimentação tumoral frente à respiração, 4DCT, né, com o uso do gating através de fases lá, sei lá, um gate 3080 ou num mesh vai só monitorar, enfim, ou até um sistema ativo, né, que seria um tracking tumoral, onde a gente já tem os sistemas aí que vão acompanhar, sincronizar o emissor de radiação aonde vai estar o volume alvo de tratamento no próximo segundo, através de um sistema de previsão, né? Então, nos aspectos de simulação e imagem, esses pontos são importantes, né? É importante enfatizar, então, as imagens, a multimodalidade de imagens e o estudo mandatório de movimentação, né? Planejamento. Planejamento. Bom, prescrever dose de SBRT é diferente de prescrever dose de MRT e 3D. Então, a discussão já começa diferente aí. A gente está falando de altos gradientes de dose dentro e fora do alvo. Então, a gente não está acostumado a ver DVH gradiente no talo. A gente não está acostumado. Esse é um problema nosso, porque a gente planeja a vida inteira gradiente pequeno de dose, limitinho ali, tudo ajustadinho, né? Mas quando você se permite, se você físico se permitir o gradiente e limitar médias e baixas doses, você vai ver resultado melhor da sua otimização. Garanto. Por Deus. Voltando lá. Então, os volumes de tratamento são essencialmente os mesmos, né? Então a gente está falando aí de normalmente o CTV é o próprio GTV,
né? Quando a gente fala de um alvo não móvel. Quando a gente fala de um alvo móvel, a gente tem a criação do ITV, que é o Internal Target Volume, né? Para, Paulo, o que são esses volumes? Aí a gente pode dar uma aula depois sobre ICRU 50, tá? Mas se você quiser mais velocidade antes da aula sair, vai lá no ICRU ou manda um direct pedindo o ICRU que eu te mando documento, você vai ver lá, bem simples, tá? E o PTV, né, que normalmente para esse BRT ele tem uma margem mais reduzida, porque a gente está falando de possibilitar aumento de dose no volume alvo de tratamento. E para isso, necessariamente, a gente tem que diminuir margens para conseguir atingir uma relação benefício versus toxicidade aceitável, tá? Porque se você tratar uma SBRT com margem de 3D convencional, vai dar ruim, né? Um aspecto interessante é que as margens, elas são geradas considerando não somente as incertezas globais de precisão de posicionamento e dose, mas também as características da região a ser tratada. Isso é interessante, ó. A capacidade de localização, o feixe que eu vou usar e as características físicas desse feixe e a tolerância dos órgãos de risco adjacente. Então, o que significa? Significa que se eu estou irradiando uma região onde a região a ser tratada é difícil de ver, difícil de ser definida, né? Uma região tecido mole, no meio de tecido mole, a capacidade de eu localizar isso na máquina também é menor. Eu estou usando um feixe de alta energia, beleza. E eu tenho órgãos de risco que são muito sensíveis ao redor, isso me sinaliza para fazer talvez um fracionamento mais brando nesse paciente. Então, porque a margem necessariamente nesse caso vai ter que ser maior, porque a minha incerteza de posicionamento vai ser maior, porque a minha capacidade de ver esse tumor vai ser menor. Então, são diversos aspectos que tangem a definição de margens. Beleza? Gradientes em SBRT sempre são interessantes. Sempre são. Ah, não, mas está com 30% lá no meio. Que isso? Eles podem ser interessantes se eles não tiverem numa região de um órgão, né? Uma região ativa, útil, né? E se a gente estiver falando também de um tumor onde a parte central normalmente é mais necrótica, ela normalmente é mais radioresistente também, por conta da hipóxia. Então, o gradiente localizado nessas regiões, ele pode favorecer um melhor plano de tratamento de SBRT e, ao mesmo tempo, melhorar as condições de gradiente de dose fora do PTV, né? Agora, o que o TG101 fala sobre como é que eu consigo gradientes de dose alto, né, Paulo? Se eu tenho que produzir planos com gradiente de dose alto, como é que eu faço isso, né? Bom, a técnica de SBRT, ela começou antes do RapidArc, então grandes gradientes precisam de muitos campos estáticos, né? E os campos, eles não podem ter intersecções entre eles. Quanto menos intersecção, menos espalhamento das médias doses, né? E melhor o gradiente de dose no volume. Então, múltiplos campos estáticos ou arcos, que é o mais comum hoje, é o melhor ponto, né, para garantir tecnicamente a possibilidade de atingir altos gradientes, né? Não significa que você vai atingir. Uma coisa é que você pode atingir, a outra é que você tem capacidade de atingir. Tem outros fatores que interferem, né? E a gente está falando aí de 12, 20% de variação de dose por milímetro, tá? Os coleguinhas aí que tem CyberKnife, Gamma Knife, por gentileza, não se pronunciem, porque vocês conseguem coisas bem maiores, eu sei, e a gente fica com ciúmes. Mas a gente está falando aí do uso de SBRT em aceleradores lineares, né? Então,
20% por milímetro são bons números, tá? A gente tem que lembrar que gradiente é muito importante e fisicamente, né, ele está relacionado à penumbra do feixe. Então esse ponto aqui é importante, cara. Esse ponto aqui é importante, né? E a penumbra do feixe tem variação com a energia. Então, aumentar a energia é aumentar a penumbra e significa aumentar o volume da região onde a gente vai ter o gradiente de dose. Significa que eu vou estar muitas vezes aumentando a região de tecido sadio ao redor do volume alvo de tratamento que vai receber doses médias ou baixas, né? Portanto, vai usar dose alta? Vou, Paulo. Eu preciso? Precisa. Eu tenho possibilidade de usar uma baixa? Não. Então, beleza, usa alta. Eu tenho possibilidade de usar uma baixa? Eu tenho, Paulo. Faz o plano com a alta, depois copia e cola, faz com a baixa e compara, velho. Se tem vantagem mesmo. Se dedica no de alta, mas depois compara com o de baixa, só mudando a energia e vê se você não vai atingir, né? E esse fato está relacionado principalmente ao aumento do transporte lateral de elétrons, né? Porque se a energia do feixe ela é maior, o transporte lateral de elétrons vai ser maior, né? E aí o gradiente de dose vai ser maior. Multilif afeta parâmetros de penumbra, tá bom? E índice de conformidade, tá? Limitar campos com até 30% da dose é desejável, por isso o alto número de campos ele é importante, tá bom? Se você usa poucos campos, você vai ter um espalhamento muito forte na onde você está entrando com esses poucos campos, tá? E aí você não vai ter muito a capacidade de otimizar uma distribuição mais acentuada em todos os eixos, né? Uma distribuição isotrópica, que a gente chamaria assim, o que é muito desejado, né? É muito importante a gente ter sempre essa queda isotrópica de dose, né? Para isso, a gente sempre tem que lembrar que o uso de arcos ou campos não coplanares é extremamente vantajoso na melhora desses resultados, né? Mas quando, logicamente, a intersecção de campos não coplanares favoreça a queda dessa intersecção, né? Grade de cálculo, cara, muito importante. Quando a gente muda a grade de cálculo, a gente avalia as coisas de forma diferente, tá? Então, SBRT tem que ser grade fina, 1 milímetro, 1,25 milímetros. Paulo, 1 milímetro preferível, 2 milímetros aceitável, mais do que isso, pode parar, tá? Começa a fazer de novo as coisas. Principalmente porque você está falando de campos pequenos, tá bom? E principalmente segmentos de arcos de campos pequenos, tá? Comunicação efetiva do fluxo de planejamento extremamente importante, tá bom? Aspecto de planejamento importante, que é a burocracia. Dose dia, dose total, tempo total de tratamento, forma de prescrição, dias seguidos, dias alternados, né? Os índices de conformidade, de heterogeneidade do seu plano, os pontos técnicos de planejamento, né? Pontos técnicos do porquê que entrou assim, porquê que entrou assado, o porquê que deu preferência em cobertura de PTV, o porquê que deu preferência em toxicidade, o manejo respiratório utilizado e o porquê foi utilizado, a análise de DVH e órgãos de risco, tanto de alvos quanto de DVH, é importante, né? Tudo isso para fomentar uma cadeia do processo mais assertiva, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar aqui importante sobre o Multilif é que muita gente fala sobre o movimento do Multilif em tratamentos dinâmicos em alvos que se mexem, né? Às vezes, aquele segmento de MLC ia pegar exatamente o momento que o tumor ia estar em tal lugar, mas aí, como o feixe parou, pegou em outro lugar, sei lá, dentro da região, sabe assim? Mas enfim, existe esse impacto principalmente para campos pequenos, tá? Ele é teórico, vários artigos mostram isso, mas nenhum trabalho validou isso clinicamente. Então, terra abaixo, vamos ser prático. Beleza? Então, sobre planejamento, aspectos importantes de planejamento são esses que a gente colocou aqui.
Posicionamento, localização e entrega de dose, né? Uma coisa interessante que eu escrevi aqui, que eu deixei, o IGRT, ele basicamente, a gente chama de estereotaxia porque a gente se baseia no fato de uma localização estereotáxica, uma localização com uma base externa fixa. Mas essa metodologia de um fixador externo, ela caiu em desuso quando o IGRT possibilitou a mesma precisão de maneira não invasiva, né? Então o uso de frames ele se tornou obsoleto, mas a técnica, o nome da técnica se preservou, né? Então assim, hoje a gente fala que SBRT ou é com frame, que ninguém faz mais, ou é com IGRT, né? E o IGRT ele é mandatório e a melhora da eficiência do que você tem como IGRT, como ferramenta de IGRT, melhora a eficiência do que você tem como processos de SBRT, né? Então, se você tiver melhores sistemas de visualização do seu alvo, você vai ter um melhor resultado final da aplicação do uso da radiação e etc. Ponto, né? Os imobilizadores para SBRT eles são essenciais, essenciais. Além de imobilizar o paciente, né, eles não podem influenciar na entrega de dose. Então, muito importante delinear, né, estruturas de suporte para considerar dose na pele e atenuação do feixe em PDP, né, variação de PDP em função do material atenuante, né. Alguns imobilizadores, né, eles também podem controlar o movimento respiratório como a compressão, né, que é um modo indireto, né. Alguns amigos aí, eles têm as escolas tradicionais americanas, como o uso de Vaclock de corpo inteiro, né. Outros colegas já seguem algumas escolas mais simplistas, umas escolas europeias, como Holanda, Alemanha, Japão, com o paciente mais livre na mesa, né. A gente no departamento tem o costume mais de usar o paciente mais livre, apesar de usar acessórios de mobilização, tá? Mas o uso de Vaclock, ele também é importante, né? E muita gente tem sucesso com o uso desses Vaclocks, então eu também recomendo, né? O IGRT, assim, em termos de usar o IGRT para localizar o alvo, é a coisa mais top que a gente tem hoje sobre ajuste no volume de tratamento, né? Primeiro porque ele aumenta a capacidade de avaliação de ossos e tecido mole, principalmente quando a gente está falando de imagens volumétricas, né? Menor incerteza global, uma vez que a qualidade de imagem hoje que a gente tem é excepcional, né? E o IGRT, quando a gente fala de sistemas que fornecem visualização direta do alvo, a gente está falando de um sistema onde a gente realmente vai estar confirmando aquilo que a gente quer irradiar, né? Depois de irradiar, depois de localizar um paciente através de IGRT, existem muitos sistemas de localização, do paciente para fazer uma verificação intrafração, né? Mas o que a gente vê hoje, né, a gente vê fiduciais, transponders, a gente vê surface guide, todos os métodos de verificação intrafração, né? A gente vê os snapshots de radiografias bidimensionais como metodologia com o uso dos ossos também para fazer uma análise de movimentação, enfim. Perdão, pessoal. Enfim, os importantes trabalhos, né, eles não contabilizam esses padrões complexos de verificação intrafração, tá? Eles vão até a metodologia de IGRT, tá? Então, o aspecto da verificação intrafração, ele ainda é um campo muito extenso de pesquisa hoje, onde a gente está mais na parte técnica de obtenção de resultados, eu vejo, tá? Posso estar errado. Então, nesse ponto, aqui a gente já está um pouquinho no limbo, mas eu acredito que seja um fator importante, principalmente para os tratamentos que são mais longos e a gente acaba precisando repetir
o sistema de GRT, né? Talvez esses sistemas melhorem, aumentem o tempo de intervalo entre duas imagens de cheque durante um tratamento mais longo, né? O manejo das técnicas de tratamento, eles têm que ser feito na simulação e também durante o tratamento, né? Eles são essenciais, né? Entender que o cone beam normal, tradicional das máquinas, né? Ele demora muito tempo, então assim, a gente na verdade pega lá um meio, né? E assim, na época que o TG-101 foi descrito, o 4D CBCT ainda era um suprassumo tecnológico, né? Que seria basicamente a utilização de fases do ciclo respiratório para tratar um paciente, que já era possível adquirir no CT, e você conseguir comparar essas imagens volumétricas de MIP ou de MIM com imagens de MIP lá no dia de tratamento do CBCT, né? E isso hoje existe, que é o que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Então, esse manejo fomenta maiores capacidades técnicas de manejo do seu tratamento, né? Você fornece mais ferramentas. O tempo de tratamento, pessoal, ele varia de acordo com a quantidade do ciclo respiratório que a gente usa, né? Então, se eu uso 30% do ciclo, eu tenho 30% de aproveitamento. 50% do ciclo, 50% de aproveitamento, né? E o tempo do ciclo respiratório do paciente, ele é decisivo na determinação do melhor manejo. Se o paciente tem um ciclo respiratório alto, baixo, lento, não lento, né? Tudo isso determina parâmetros para a gente fazer uma SBRT de melhor qualidade. A gente vai abordar isso quando a gente falar de pulmão lá na próxima aula, tá? Durante as aplicações, a gente sempre tem que registrar as fusões online, né, e os valores de displacement encontrados, né, para a gente manter todo o time informado sobre como é que esse paciente está se comportando ao longo dos dias, porque às vezes pode ser uma coisa que é constante, a sistemática do paciente, tá? Para SBRT, é muito importante no início, né, da implementação e dos primeiros pacientes, eu acho, depois, antes do time não ter tanta segurança, assim, né? Depois de fazer uma imagem e localizar, se você ainda tem dúvida, fazer uma segunda imagem e ver se você tem erros residuais existentes, tá? Então, por exemplo, valores de erros residuais que eu considero importantes, 1 milímetro e 0,3 graus, né, para erros residuais, né? Se saiu disso, aí protocolo de reposicionamento e orientação do paciente. Então, isso aqui já dá um start do que você tem que fazer lá no dia a dia de tratamento, né? Extremamente importante. E assim, durante o IGRT da SBRT, né, a gente pode fazer uma imagem e ver um paciente totalmente diferente daquilo que o paciente estava no dia da simulação, né? Às vezes aconteceu alguma coisa, gente. Tem muita coisa que pode acontecer. Num tratamento convencional, às vezes a gente, né, não gera impacto muito grande, já que as margens são maiores, etc. Num caso de SBRT, além da fração representar uma quantidade de percentual do tratamento muito grande, né, a gente está falando de margens pequenas e um possível erro geométrico de tratamento. Então, o impacto é muito grande. Então, é muito comum, no primeiro dia de tratamento de SBRT, a gente ter a feliz notícia de vamos ter que começar de novo. Caso não tá legal, o paciente mudou muito por essa situação, né? E acontece. Não é incomum de acontecer, tá? Então, extremamente importante esses aspectos aí, né? O sucesso de usar imobilizadores é uma coisa que a Astro adiciona, além do que eu já falei, provém basicamente, né, primeiro, a qualidade dos acessórios, né? Imobilizador de SBRT não é o imobilizador de esquina, não, né? Então tem que ter qualidade, né? Segundo, que o bom uso dos imobilizadores depende do treinamento do time.
Não adianta você ter o acessório pica das galáxias se a galera não sabe usar, tá ligado? Segundo, ponto importante é a parte do paciente, né? Como é que é a adaptabilidade desse paciente a usar aquele acessório, né? Eu vou meter um byte block, vou meter um compressor de abdômen num paciente de 88 anos, cara. Pelo amor de Deus, né, gente? O tratamento também tem que ser humano, né? Confortável, lembra? Então, assim, são vários aspectos que tangem o uso adequado, né? Considerações dosimétricas. Aqui eu vou me contentar a falar poucas coisas, porque quando a gente fala de campos pequenos, Jesus Pai amado, né? Mas vamos lá. Possuir adequado modelamento do sistema de planejamento para campos pequenos. Output seguindo o TRS 483 obrigatoriamente, né? Então, assim, se sua máquina já tem comissionamento antes de 2018, desculpa, mas seu output já não tem 483. 483 foi lançado depois. Então, já começa errado aí. Perfil PDP com detector adequado, né? PDP principalmente, os perfilzinhos ali, ó, bacana. Lembrar que o volume, o efeito de volume nos perfis de campos pequenos, ele é muito grande. E quando o raio do detector é maior do que um terço do que a região de penumbra, matematicamente você não tem uma deconvolução boa. Pegou? Então presta atenção. Perfil que presta, PDP que presta, output que presta para construir modelamento de cálculo bom. Isso é importante. Isso é importante, tá? Cálculo com heterogeneidade é um tema muito importante, principalmente para campos pequenos, principalmente para quando a gente está falando de lesões em regiões onde o meio que está em volta é baixa densidade, como pulmão, né? PBC, o Pencil Beam Convolution, não é recomendado para esse tipo de cálculo. Qualquer outro algoritmo de cálculo que não considere espalhamento lateral de elétrons não pode ser utilizado. Impacto gigantesco no cálculo de dose, galera. Isso é muito importante, tá? Muito importante. Os parâmetros de multileaf, eles têm muito impacto nos tratamentos de SBRT. Muito, muito. Então, muito cuidado na avaliação do desempenho do seu multileaf para casos de SBRT. Paulo, vem cá, me explica, aonde que eu posso encontrar falha no meu multileaf? Vou dar uma dica. Os sistemas de planejamento, eles trabalham com multileaf na média das coisas, beleza? Então, se você está falando de tratamentos com multileaf dinâmico, ele sempre está trabalhando com multileaf na meia velocidade, com multileaf na meia posição do campo médio ali, 10, 12 centímetros para determinação de penumbra e etc. Então, coleguinha, quando você tem parâmetros de multileaf fora dessas condições extremas, Paulo, multileaf mexendo muito pouquinho, muito devagar. Paulo, o multileaf está acelerado igual um maluco no campo, fazendo para lá e para cá, para lá e para cá. Essas acelerações e esses freamentos demasiados vão gerar incertezas acumuladas de cálculo que podem ser significativas lá na frente. Beleza? Outro aspecto. Fazer um rapid arc e a velocidade do Gantry está lenta, o dose rate está no talo e o Gantry está devagar, quase parando lá. Um arco é 2 minutos e 40, 3 minutos para dar uma volta. Esse tipo de rapid arc também pode ter muito erro, né? Acelerações e freamentos abruptos de Gantry, né? Também pode ter uma incerteza muito grande. Então, investigar mecanicamente o multileaf para desempenho de SBRT é extremamente importante. Beleza. Cara, esse aqui é o documento, é uma folha do documento da ACR que fala especificamente sobre a parte técnica de física médica para SBRT.
é um tema isolado, onde ele aborda os 7 principais pontos aí da participação da parte física num programa de SBRT, né? Então vem desde a aquisição de equipamentos, aceitação e comissionamento do sistema, implementação do controle de qualidade e do programa do sistema de SBRT, monitoramento do processo de entrega de tratamento, monitoramento do processo de planejamento do tratamento, supervisão dos procedimentos e reports e follow-ups. Então, assim, cara, é um universo totalmente diferente, né, sobre SBRT. Então, SBRT é essa técnica maluca que a gente explicou, e implementar um programa de SBRT significa que você vai estar colocando todo o seu sistema para ser utilizado de uma maneira específica, né? Específica para campos pequenos. Vou partir desse ponto. E campos pequenos precisam de detectores especiais. Então, você vai precisar adquirir coisas para o seu sistema de física de controle de qualidade, tá bom? Então, você vai ter mais gastos, tá bom? Você precisa de medidas mais precisas, tá bom? Você precisa de um sistema de cálculo modelado com cálculo incluído para campos pequenos mais preciso. No aspecto do CT, você precisa de um tomógrafo com curva de calibração validada, integridade física de imagens, qualidade de imagens boas, mantidas, tudo isso é importante. O acelerador, cara, o acelerador, ele vai ter um isocentro e uma mecânica mais apurada, com tolerâncias menores, ou seja, você tem mais controle de qualidade envolvido na mecânica do seu equipamento. O IGRT do seu equipamento tem que estar calibrado, com boa qualidade de imagens, boa curva de HU, tudo validado com isocentro de tratamento. O isocentro de imagem tem que bater com o isocentro de tratamento, a incerteza disso tem que estar contabilizada, né? O sistema do manejo respiratório, ele tem que ter sido avaliado, validado, a integridade para uso clínico, né? O teste desse conjunto, desse sistema, junto com todos os indivíduos do departamento, eles fomentam, então, as diretrizes que orientam, uma boa prática do que é uma SBRT. Então, a aula de hoje, ela tem o aspecto de explicar o que é a técnica, ela tem o aspecto de mostrar esses principais pontos da técnica que são divergentes da radioterapia convencional e mostrar pelo foco tanto da APM quanto da ACR, da Astro, os principais pontos da cadeia de desenvolvimento do que é uma SBRT que são importantes a gente tomar um pouquinho de cuidado, né? Aspectos mais práticos, tá? Próxima aula a gente vai falar sobre SBRT de casos clínicos, tá? A gente vai falar daqueles sítios de tratamento que eu citei lá, tá? Então a gente vai falar de casos de coluna, pulmão, pâncreas, fígado. A gente vai falar um pouquinho da parte prática, melhores métodos de imagem, por que utilizar esse, por que utilizar aquilo, desafios de planejamento. Enfim, a gente vai tentar mostrar um pouco a parte prática de como manejar melhor os casos, tá? Exemplos aí. E lá na frente, como terceira aula, a gente vai falar sobre a parte física de campos pequenos de SBRT, né? E vamos tentar mostrar um pouquinho da aplicação física de diferentes energias em casos clínicos do nosso dia a dia, tá? Então, pessoal, quem ficou até agora aqui, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, mandar aqui agora ou pode mandar por direct, tá bom? Estou à disposição para ajudar no que for preciso para tentar responder todas as perguntas. Quem quiser as referências, tanto o livro quanto os artigos, só mandar um direct, estou aí, posso compartilhar. Uma boa noite para todos vocês, muito obrigado pela participação de todos, estou muito contente e até a próxima.